Querido irmão, querida irmã, que alegria chegar até você que é de Vitória da Conquista e cidades vizinhas. Seja muito bem-vindo. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano aqui em Vitória da Conquista, na Bahia, para refletirmos a palavra de Deus. Hoje, 1º de janeiro de 2023, domingo, solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Antes de comentarmos o Evangelho, ouvinte, quero lhe desejar um feliz ano novo. Deus abençoe este primeiro dia do ano de 2023, mas também todos os outros dias deste novo ano. Um ano são 8.760 horas e 525.600 minutos. Temos muito tempo à nossa disposição e um tempo completamente novo. O Senhor nos doa o tempo para fazermos algo novo e significativo. Devemos fazer algo novo, fazer coisas que nunca fizemos, algo que não tínhamos pensado ainda de fazer. Fazendo as mesmas coisas, o ano já nasce velho. Fazendo novo, você se torna novo, mesmo que esteja numa idade avançada. Escutemos o Evangelho. Lucas, capítulo 2, versículos do 16 ao 21. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino, e todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. São as palavras, ouvinte, da nossa salvação. Domingo passado celebramos o Natal do Senhor. 8 dias depois, temos uma outra solenidade importante, Nossa Senhora, Mãe de Deus. Muito oportuno, ouvinte, que dentro da oitava do Natal dediquemos uma festa à Nossa Senhora, Mãe de Deus. O júbilo destes dias de Natal não deve esquecer daquela por meio da qual veio até nós o Salvador da humanidade. Além do mais, quando nasce um menino, não se faz festa somente para ele, mas também para a mãe que transmitiu a vida para o filho. Escutemos, ouvinte. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. O Evangelho de hoje é a continuidade do que nós escutamos na noite do Natal. No presépio aparecem novamente os pastores. Seguindo o anúncio recebido do céu, eles foram a Belém e encontraram José, Maria e o menino que estava deitado na manjedoura. Notemos que não encontraram nada de extraordinário. Eles veem somente o menino com seu pai e a sua mãe. No entanto, neste ser muito frágil, necessitado de proteção e de ajuda, eles reconheceram o Senhor. O texto diz que eles foram às pressas. Ao ouvir o anúncio, eles foram imediatamente a Belém. Eles não puseram nenhuma dificuldade à mensagem recebida. Zacarias, por exemplo, um sacerdote, quando foi avisado do nascimento de João,
duvidou. Os doutores da lei e os fariseus ainda deveriam consultar as Escrituras. Os pastores, ao contrário, se lançaram segundo a indicação da mensagem recebida, para simplesmente ver o conteúdo da mensagem que os anjos passaram para eles. A pressa com que se dirigem à manjedoura indica o estado de ânimo, a ânsia de encontrar com o Salvador. Ouvinte, a reconstrução que Lucas oferece do Natal é a mais simples e pobre que se possa imaginar. Os pais e o menino colocado numa manjedoura. Aqui não temos o rei dos judeus que temos em Mateus capítulo 2, quando veremos então, domingo que vem, o Evangelho da Epifania. Diante, então, do rei dos judeus, diz Mateus, desfilaram os magos, os grandes poderosos deste mundo. Em Lucas, no Evangelho que ouvimos, temos a manjedoura e os dois pais que estão fora de seu lugar de residência. Os pastores não teriam acesso se Jesus estivesse num palácio, cercado por uma corte de pessoas importantes. Ali, na manjedoura, no lugar onde os animais se alimentam, nós temos um lugar para que os pastores possam visitar o menino que agora nasceu. Nas proximidades de Belém, na direção do deserto, havia desde os tempos antigos uma espécie de acampamento de pastores, devendo conduzir o rebanho até lugares distantes. Eles deveriam ficar acampados nas imediações para a realização do próprio trabalho. Eles deveriam, portanto, proteger e cuidar dos rebanhos contra os ladrões e os animais selvagens durante o dia e a noite. Alguns até deveriam dormir a céu aberto para proteger o rebanho em certas épocas do ano. Devido ao trabalho com os animais, os pastores eram considerados pessoas impuras. Eram pessoas mal vistas pelo povo das cidades, tanto que não podiam testemunhar num tribunal. No meio da noite estão em vigília. Eles foram escolhidos como as primeiras testemunhas de Jesus de Nazaré. Eram considerados não pessoa. Se um pastor caiu num despenhadeiro, deixe-o morrer, dizia um escrito importante da tradição judaica. Eram, portanto, pessoas simples, queriam as coisas essenciais, pão para os seus filhos, estavam esperando uma vida melhor. Suas expectativas eram modestas, mas eram muito claras. Eles não têm necessidade de sinais extraordinários, milagres e portentos. Eles representam os pobres deste mundo que, por instinto, reconhecem no menino de Belém o Messias do céu. Os pastores oferecem um ambiente importante e significativo para a compreensão do Messias. Jesus é descendente do rei Davi, que também cuidava dos rebanhos, inclusive tinha sido ungido e encontrado por Samuel cuidando dos animais de seu pai. Quem conhece a Escritura pode intuir que este menino será também um pastor. Ele conduzirá o novo povo de Israel até, então, a felicidade completa. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino, e todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Nas representações dos pastores, eles normalmente aparecem ajoelhados diante do presépio. Mas o Evangelho não diz se eles se prostraram em adoração como os magos. Eles ficaram simplesmente observando, admirados e extasiados com a obra maravilhosa
que Deus tinha operado em favor deles. Recolhidos com Maria e José, os pastores, diante do menino, tentam compreender a palavra de Deus, meditando e interrogando-se a respeito da experiência que estavam vivendo. Era necessário uma grande fé para reconhecer no menino, assim envolto em faixas, Cristo Senhor. Mas os pastores parecem ter bastante fé. Não somente acreditam, mas se tornam missionários corajosos e zelosos. Eles não se contêm e vão anunciar aos vizinhos e amigos a experiência que fizeram. A mensagem que eles proclamam provoca maravilha e entusiasmo nas pessoas que escutavam. O fato é que Maria fica impressionada com as palavras dos pastores. Ela vai juntando as várias notícias a respeito de seu filho e pouco a pouco as coisas vão se clareando. As palavras dos pastores como que confirmavam e completavam as palavras ditas por Isabel e pelo anjo Gabriel. Era preciso continuar refletindo e meditando as várias coisas ditas e as experiências vividas para que ela tivesse uma compreensão mais satisfatória do mistério. O texto diz que Maria então guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os dois verbos, guardava e meditava, refletem todo o drama de fé que acontece no íntimo de Maria desde o primeiro momento de sua vocação. A fé também em Maria está em caminho. Maria busca lenta e de maneira constante crescer na fé, mas isso cheia de confiança e de alegria. Ela mantém as relações com Deus inalteradas e os seus compromissos são mantidos com fidelidade, enquanto buscava compreender mais profundamente o mistério da nossa salvação. Maria, uma menina de 13, 14 anos, não era superficial. Meditava, observava com atenção cada acontecimento para não se deixar condicionar pelas ideias, convicções, pelas tradições de seu povo, para assim poder ser capaz de perceber as surpresas de Deus. Muitas vezes nós não temos tempo para uma meditação individual e pessoal e assim não andamos muito além daquilo que as pessoas já dizem e já falam. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Muita alegria ouvinte com o nascimento do menino Jesus. Os anjos tinham se manifestado e agora são os pastores. Aqueles homens simples que cuidavam dos animais. Eles exaltam a majestade divina como os anjos. Aqui temos a Assembleia Celeste e a Assembleia dos Homens que se associam para proclamar a glória de Deus. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. O nome para os povos do Oriente Antigo, o nome era não somente um meio para identificar as pessoas, para distingui-las dos animais e dos objetos. Era muito mais. Exprimia a natureza específica das coisas, formando um todo com a pessoa. Abigail diz no primeiro livro de Samuel a respeito do nome de seu marido Nabal, que significa grosseiro. Ele é exatamente o que indica o seu nome. Tudo nele é grossura. Tendo presente esse contexto, entendemos o que o evangelista diz. O nome dado ao menino é Jesus, que quer dizer Deus salva. Significa que ele não fará outra coisa senão salvar, libertar e curar o seu povo.
A obediência à diretiva do anjo é para o narrador mais importante do que a obediência à lei. O fato que o menino receba um nome estabelecido por Deus é rico de significado para o seu futuro. Ele de agora em diante cumprirá somente a missão designada pela vontade divina. Nasceu um Salvador. Não é um Deus que castiga, mas alguém que traz benefícios para os pastores e para todo o povo. Os pastores eram os mais abandonados de todos os trabalhadores em Israel, inclusive abandonados pelos homens e pela religião. Agora, eles e nós podemos receber a bênção e a paz. É o que o nosso Salvador nos proporciona. O ano civil se inicia com a bênção que o povo de Israel recebia nas grandes festas. Nós temos a leitura do livro dos Números, capítulo 6. O Senhor falou a Moisés dizendo: fala a Arão e a seus filhos, ao abençoar os filhos de Israel, dizei-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim invocarão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Bendizer, como está indicado na etimologia da palavra, significa dizer, desejar, mas eficazmente o bem, infundindo coragem para remover os obstáculos internos e externos que se interpõem no caminho da vida. Deus, então, se compromete em agir com a pessoa a fim de sucedê-lo no seu empreendimento. O fiel que se apresenta a Deus é como um servo diante de seu patrão. Deseja que Deus o acolha com benevolência, com um sorriso nos lábios e com o olhar inclinado sobre ele. A paz não é somente o cancelamento das hostilidades com Deus e com os próprios semelhantes, mas é também o símbolo e a síntese do bem e da prosperidade que estão encerrados na amizade com o Senhor. Este belíssimo texto nos ajuda a olhar com confiança e esperança para o ano que se inicia hoje. Ele nos diz que o Senhor nos protege e nos conduz, que comunica a sua benevolência. E, enfim, nos diz que o Senhor nos doa a paz, a plenitude de tudo o que é possível desejar. No início do novo ano, nós nos saudamos desejando votos de saúde, paz e alegria. Também Deus nos dirige o seu augúrio, abençoando-nos. Como nos abençoa o Senhor, voltando o seu rosto para nós e sobre nós. Sabemos quanto seja a expressão do rosto de uma pessoa para conhecer os seus sentimentos. A benevolência, antes das palavras, se conhece pelo rosto, pelo sorriso, pelo brilho do olhar, pela doçura da expressão. É esse rosto resplandecente que nós esperamos ter diante de nós neste novo ano de 2023. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ouvinte, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.